Tivemos hoje mais um padrão sendo anulado, né? O pivô de baixa que começou aí nos primeiros dias de outubro, bateu na média de 200 junto com um topo lá de maio e segurou. E hoje então a gente teve, apesar de um dia bem curtinho, né? Não teve tanta volatilidade aí. A gente acabou fechando para cima, então anulado o padrão de pivô. Era um movimento que a gente já conversou aqui, né, em outros vídeos, em que após o pivô, até comentei, o Ibov não tem problema nenhum de voltar a subir, só que para formar algo mais técnico, precisa desenhar um padrão de reversão. Ou seja, anulando aqui o pivô de baixo, a gente tem algumas possibilidades, que seria subir um pouco mais, formar um fundo, né? Depois entrar uma correção para formar um fundo mais alto. E aí a gente entender que seja um pivô de alta e tentar pegar o início do movimento aqui. Ou ele pode ser até a partir de agora, por exemplo, também formar pivô. Ou então formar um fundo duplo na média de 200, a gente entender isso, tá? Seriam aí as duas possibilidades de momento para a gente entender como um padrão de reversão, pensando na retomada da alta. Tá? Outra possibilidade que eu até comentei hoje de manhã na live com a galera é o seguinte: se for direto até o 119,5 e deixar um topo, aqui dá para a gente procurar a venda, né? Se tiver papel interessante e tal, também dá para a gente procurar alguma coisa aí de venda. E não é nem que eu acho que vai cair, mas eu acho que seria uma oportunidade rapidinha para a gente entender, né? Se a pernada de baixa aqui vai ser para retomar o movimento baixista ou formar também um padrão de reversão, pode formar pivô, pode formar fundo duplo, não interessa. Mas se a gente conseguir encaixar uma boa operaçãozinha de venda ali, eu acho que é um ponto em que eu tentaria esse padrão. Fora isso, agora eu já também não tento mais venda. Eu tinha mudado a chavinha na cabeça para venda quando confirmou esse topo aqui. E a chave já voltou rapidinho pro 0 a 0, na verdade, pro nada, né? Agora comprar, a gente tem até recomendação em aberto na comunidade. Uma inclusive acionou ontem e hoje felizmente andou bem, eu já vou mostrar para vocês, né? Mas não tem nada tão interessante no mercado para fazer, tá, galera? E amanhã é feriado aqui, né? Então, sexta-feira já é um dia de ressaca no mercado, ainda mais pós-feriado. Não vai ter muita coisa. Inclusive, não vai ter nem vídeo fechamento, a não ser que aconteça algo excepcional aí. Aí eu gravo, senão não terá vídeo fechamento, tá? Bom, o dólar então, continuando a correção, chegou ó, nos pontos de suporte gráfico aqui. Podia ter dado mais uma mergulhadinha, né? Até a 21, mas chegou em suporte, tá? Então aqui a gente também vai entender. É a mesma coisa que eu falo do Ibov, tá? O dólar anulando o movimento baixista com essa pernada, tá formando uma correção agora. Correção essa que, se deixar um fundo por aí, é até uma oportunidade, né, de tentar um pivôzão de alta. Então, e aí sim, de romper a 200, finalmente ir embora, tá? Ó, hoje veio, ainda tem pregão, né, dos futuros aí, mas hoje veio testar a retração de 50% junto com o suporte gráfico. É uma região muito interessante para o dólar pensar num fundo aí e retomar o movimento de alta que desenhou, tá? Aí não tô julgando se eu quero, não quero, não interessa. O que a gente quer, o mercado não tá nem aí e tá tudo certo. Banco do Brasil não tem nada, tá brigando aí em resistência, né? Bradesco, eu venho falando disso, tá? Bradesco no semanal, para quem viu o vídeo de domingo aí, Bradesco no semanal tá querendo surpreender, tá, galera? Vamos ficar de olho. O problema é que no semanal não tem uma relação de risco-retorno tão boa. Talvez seria uma oportunidade para opções, por exemplo, né? Mas lembrar, a gente vai ter uma semana para o exercício, né? Dia 20, sexta-feira da próxima semana, tá? Petro deixou uma formação de topo, mas fechou mais perto da máxima aí do que da mínima, ou seja, entrou uma correção. Também vou mostrar o minério para vocês, o petróleo, aliás. E aí a Vale, ó, que, né, tem a operação em aberto aí, não acionou nem nada. Vale brigou hoje bastante, no final do dia ganhou força e tá brigando em região de resistência, tá? Por enquanto aí não tem nada, o volume ainda tá baixo e tal, nada demais. Beleza? Bom, deixa eu mostrar para vocês então o trade que a gente abriu. Ontem, né, a gente abriu o JBS, é um trade pelo semanal, tá?
E JBS hoje veio basicamente dormir nesse topinho anterior. De manhã bateu ali, começou a voltar. Falei, "Ih, deu ruim." No final do dia ganhou força também, então entrou bastante volume tanto ontem quanto hoje. E tá bem interessante. Vamos torcer, né? Para quem tá na comunidade e entrou nessa operação comigo, vamos torcer para que semana, sexta-feira, né? E semana que vem continue subindo para pegar a nossa parcial. A gente esticou um pouquinho mais a parcial do que 1 para 1, tá? A minha recomendação foi com 1,3, mais perto da resistência aqui do que 1 para 1, né? E por quê? Porque no semanal, ó, só para explicar o raciocínio para você aqui, né? Não tá na comunidade e tal. No semanal, a confirmação desse fundo abriu espaço para simplesmente testar o último topo. Vai chegar ou não? Não sei, né? A gente nunca sabe, por isso que a gente trabalha com stop loss. Mas o alvo tá aberto. Então eu quero tentar, né, esticar um pouquinho mais essa parcial até ali, tá? Mas é o único trade que a gente tá, né, que a gente abriu essa semana. De fato não tem muita coisa não. Tanto é que ontem nem hoje tem planilha pra galera da comunidade, porque agora é esperar, tá, galera? Esperar o mercado decidir o que vai fazer. Que mais? Bom, falando aqui de papel, né? Magalu hoje fez de tudo também. Magalu chegou a subir, acho que 3%, quase 4%. No fim fechou 4 negativo. Tendência de baixa, bateu na resistência e tomou pancada. É assim que funciona, tá? Então, eu espero que eu não volte a falar tanto sobre isso, né? Que passou um tempo de mercado em que eu falava muito isso. Galera, não se empolguem com esses movimentos, que isso aqui é só para testar resistência e continuar caindo. Foi o que Magalu fez hoje, tá? Então, se deixar topo na sexta-feira, segunda-feira, perder a mínima, é confirmação e continuar caindo, né? Esse seria o movimento técnico, mas vamos acompanhar, tá? CVC hoje entrou uma pequena correção, né? Ontem fez um dia muito forte, então teve um dia de correção. O alvo permanece uns 3,30. Aí qualquer besteirinha na sexta-feira já busca o alvo, tá? Bom, e aí, falando aí dos destaques para a gente encerrar, né, o vídeo, feriador. Qualicorp, mesma coisa, tá? Qualicorp, tendência de baixa, foi buscar resistência aí e tem todas as condições de continuar caindo, né? Pão de Açúcar, que ontem subiu bem, também bateu em resistência, não conseguiu passar hoje, isso não é tão bom. Soma, não tem nada. Ridor, Ridor, Rodinei, fica esperto, hein, cara, tá? Bom, Eduque, nada demais, nada, beleza. Prio, ó, aqui foi interessante, tá? Eu vou fazer esse link aqui, ó, de Prio. Prio ontem deixou um topinho, também no último topo aqui. E lembra que eu falei para vocês do petróleo Brent, né? Que tava deixando uma formação de topo ontem, que se perdesse a mínima, seria a confirmação, o que pode vir a ser um pivô de baixa, perdendo a mínima aqui de sexta-feira passada, dia 6, tá? E aí, ó, a Prio confirmou topo também. Sim, não chegou a acelerar nada e tal, né? Tinha 2% de stop, a parcial tá aqui na média de 9 por enquanto, né? Para quem tava de olho nisso, mas aconteceu o padrão de topo no petróleo, tá? Então aqui também é interessante a gente acompanhar o que vai acontecer. Pô, galera, aqui, assim, hoje de manhã eu tava fazendo uma mentoria, tava mostrando isso. Como eu sempre tento trazer a análise mais simples possível para que qualquer pessoa que me assista, me acompanhe, entenda, tá? Eu poderia complicar muitas análises aqui, e não é nem complicar porque eu acho que não funciona, não é isso, mas poderia ser muito mais técnico, aí sim que menos gente entenderia. Então, o meu trabalho é tentar ser o mais transparente possível em relação à informação que eu estou passando, né? Não só transparente, como claro. E é o que eu venho falando para vocês do petróleo, e quero mostrar também uma situação, mas antes deixa eu só falar aqui, ó. A Gol subiu 4%, Carrefour também deu uma subida hoje. Gol tá com alvo no 7,90, tá? Agora, ó, Carrefour também entrando correção da pernada de baixo, mas ó, aqui eu mostrei também, ó. Carrefour fez engolfo de alta, tava com divergência, ó. Tudo isso é o que eu falo. O gráfico, mais de 90% das vezes o gráfico nos avisa antes de qualquer coisa, seja notícia, seja qualquer coisa. Normalmente o gráfico nos avisa. E aí, ó, Intelbras tomou uma pancada muito pesada mesmo. IRB também, né? E tá trabalhando de lado aqui, não tem muita coisa para ser feito, tá bom? Bom, deixa eu só falar aí, só para mostrar para vocês como tem coisas que a gente consegue
no mesmo movimento, tem coisas que a gente consegue entender de diversas formas. E aí, volto a repetir, tá? Não tô julgando o que é certo e o que é errado. Mas olha só, eu venho mostrando para vocês sempre o gráfico limpo, assim, né? Só tem essas linhas horizontais que são pontos lá do passado e tal que eu acompanho. Mas, por exemplo, eu não tracei figura nenhuma aqui para vocês. Eu falo dos pivôs e tal, que é o básico e sempre essa história, ó. Se perder essa região, tem alvo na 200, junto com esse topinho aqui, tá, é suporte. Beleza, análise muito clara para que todo mundo entenda. Eu sei que iniciante nem sempre vai entender. Só que hoje de manhã, na live, a gente tava trocando essa ideia. Olha que doido, ó. Ô, cara. A gente poderia traçar aqui, nesse mesmo, tudo esse mesmo movimento que praticamente todos dizem a mesma coisa, tá? É quase tudo a mesma coisa. Ó, a gente poderia traçar, por exemplo, um canal de baixa, né? Que tá muito bem desenhado. Então, ó, tem um canalzinho de baixa aqui. Pô, tá perfeito assim, né? Ok, dois topos, dois fundos, tá ótimo, bem desenhado. Tá errado? De maneira alguma. Outro, né, que um outro aluno me mandou. Pô, padrão de alargamento aqui. Tá errado? Não, também não. Mas é o que eu falo, né? Quando me manda essas figuras, eu falo assim, cara, eu enxergo, eu concordo, só que eu prefiro simplificar sempre a minha análise. Por quê? Porque basicamente tudo tá fundamentado em cima desses movimentos gráficos, né? Dos candles e tal. Então, por isso que eu não dificulto para vocês o entendimento dessas análises, tá, galera? Bom, os resultados vocês já sabem, né? Quem me acompanha já sabe, tá? Então, tá aí. Mas só quero deixar claro que, assim, não tá errado de forma alguma ter essas visões de figuras e tal. Eu só, quando eu começo a ensinar alguém, por exemplo, em mentoria, eu sempre passo o seguinte, cara, aprenda o básico que funciona, a simplificação da análise. Lá na frente, a hora que você tiver resultado, o que o básico for automático já na tua cabeça, se você quiser colocar mais coisas, você tem meu apoio. Mas no começo não, porque no começo vai gerar muita dúvida. A gente, quando aprende alguma coisa nova, tem aquela vontade de ficar colocando no gráfico, ficar enxergando e desenhando aqueles padrões o tempo inteiro. E muitas vezes a gente deixa de enxergar o básico, né? Que é a informação mais clara e muitas vezes mais precisa também, tá? Então só esse toque aí para vocês, beleza? Bom, e outro recado é, eu tô pensando em fazer mais uma aula de opções, galera, porque quem acompanhou aí tanto no Telegram quanto nos stories do Instagram, compartilhei lá uma mensagem que eu recebi de um aluno, né, falando de uma operação aí que ele tem feito e tal, já com bastante resultado. E eu achei interessante a gente bater um papo, eu explicar um pouco mais, passar um pouco desse raciocínio para quem quer aprender, né? Que seria uma busca, claro, precisa ter um capital um pouquinho maior, mas é a busca de 100 mil em um ano operando opções, né? De maneira relativamente fácil, tá? Algo que, assim, é simples, na verdade, mas não é fácil, né? Tá muito mais aqui do que necessariamente no capital que a pessoa tem. Beleza? Então, provavelmente, galera, eu vou fazer segunda, porque hoje não adianta. Hoje, na verdade, eu tenho aula à noite, amanhã feriado, sexta. Tô pensando em fazer na segunda-feira à noite, tá? Beleza? Fui.